Bom dia a todos. Vamos então começar a atividade síncrona de hoje. Como vocês não me mandaram sugestões, então eu escolhi 3 exercícios, um de cada capítulo envolvido na avaliação de hoje. Eu enviarei as relações de exercícios da avaliação logo após esta atividade síncrona, e vocês terão até a meia-noite de hoje para enviar o vídeo da avaliação. Vocês já sabem como funcionam, como são as regras. Se vocês tiverem agora qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e me interromper, falar comigo, ou então digitar no chat. Eu estou seguindo com a tela do computador do meu notebook aberta aqui do lado. Essa atividade síncrona, como sempre, está sendo gravada. Eu vou, assim que o Google me passar o vídeo, eu coloco no meu canal no YouTube, coloco o link no Moodle, no tópico de atividades síncronas. Vamos então ao primeiro exercício que eu selecionei. É um exercício bem simples de movimento circular, mas que envolve algumas sutilezas da definição dos conceitos, e realmente vários de vocês acabam me falando depois que tem assim dúvidas, que ficam com uma certa dificuldade em entender o movimento circular. Então vamos seguir. É o exercício 3.24. Quem tem o livro pode seguir pela página 103, mas vocês podem seguir também pelas páginas de enunciados. Exatamente, Fernando. Mas vocês podem seguir pelas páginas de enunciados que eu coloco no Moodle. Bom, o exercício nos diz que é um exercício sobre vertigem. Ele nos diz que o nosso equilíbrio é mantido, pelo menos em parte, pelo fluido endolinfa no ouvido interno. Giros deslocam esse fluido, causando vertigem. Suponha que um patinador esteja girando muito rapidamente, a 3 rotações por segundo. Já temos aqui um dado importante do exercício. Em torno de um eixo vertical ao centro de sua cabeça. Considere que o ouvido interno esteja a aproximadamente 7 centímetros do eixo do giro. A distância varia de uma pessoa a outra. Qual é a aceleração radial em metros por segundo ao quadrado? Em g, ou seja, ele quer em múltiplos da aceleração da gravidade. Vocês não fizeram um movimento circular? Deixa-me ver aqui. Será que eu me equivoquei? Nossa, é verdade. Começamos essa semana a estudar o movimento circular. Exatamente. Nossa, eu acabei me equivocando, me desculpem. Então vai ficar. Esse exercício aqui, vocês verão que ele é muito simples. Bom, esse exercício é muito simples. Então, eu vou fazê-lo de qualquer forma. Fica como um alerta, porque o segundo não é de movimento circular, ele é um pouco mais elaborado. Então, eu vou resolver para vocês. Assim, como falei, ele é bem simples. Trata-se do
exercício 3.24, ele trata de movimento circular e vertigem em patinadores, e os dados que o exercício nos fornece. Ele nos diz que a frequência é de 3 rotações por segundo. Vocês verão, ao analisarem movimento circular, que nós temos 2 tipos de frequências. A frequência que nós chamamos de Ni, que é medida em Hertz, e a frequência que nós chamamos de ômega, que é medida em radianos por segundo. Nesse caso, ele nos forneceu, como ele está falando, Hertz significa exatamente ciclos, rotações por segundo. Então, nós estamos aqui lidando com a frequência Mi. Ele nos diz que é de 3 Hz. Lembrando que uma rotação completa significa que estamos cumprindo a circunferência completa. Então, isso representa 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência, que nós designamos como radianos. E ele nos fornece o raio desse giro, desta rotação, como sendo de 7 centímetros. Que eu vou colocar aqui já, fazer a conversão para o MKS de 0,07 metros. E ele nos pede para obter a aceleração radial em metros por segundo ao quadrado e em g, ou seja, múltiplos da aceleração da gravidade, que eu vou tomar aqui como sendo 10 metros por segundo ao quadrado para simplificar. Vocês verão, isso é talvez já tenham até visto no ensino médio, esse é um conceito básico de movimento circular, que quando nós falamos em aceleração radial, nós estamos lidando com a aceleração centrípeta que eu vou designar por ACP, que corresponde à velocidade ao quadrado sobre o raio. A velocidade de translação, que nós chamamos de velocidade linear, pode ser escrita como esta frequência ômega vezes o raio. E sabemos, vocês verão, que a frequência ômega está relacionada com a frequência ni pelo fator 2π. Então, aqui nós temos 2 vezes π vezes ni, que multiplica o raio. Substituindo essa expressão para a expressão, na expressão para a aceleração centrípeta, nós temos que a Cp será dada por 2π ni r ao quadrado sobre r, que será igual a
4π ao quadrado, mi ao quadrado, r ao quadrado, sobre r, que, ao final, cancelando este r no denominador com o expoente no numerador, ficamos com 4π ao quadrado, mi ao quadrado, r. Agora basta substituir os dados numéricos. Então, ACP será igual a 4π ao quadrado, que multiplica o mi ao quadrado que ele nos deu, que são os 3 Hz. Multiplicando o raio, que ele nos deu aqui, como sendo 0,07 metros. Melhor, não vou colocar unidade aqui, já falei. Inclusive, dei um conselho a vocês, né, para que não coloquem unidade nos cálculos. Deixe para fazer isso depois. E eu vou manter esse resultado primeiro em termos do próprio π. Fazendo todo esse produto, nós ficamos que a aceleração centrípeta será igual a 2,52 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. É interessante quando você obtém algum resultado em termos de algum número transcendental, seja ele π, seja ele e, ou algum outro número que tenhamos já calculado, deixar esse resultado em termos do π, porque se alguém precisasse desse resultado depois para fazer qualquer tipo de aplicação, ele pode multiplicar pelo π usando o número de casas decimais que achar necessário. Porém, esse resultado também, eu vou aqui manter apenas 2 casas decimais, pode ser escrito como sendo de 24,87 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, sabendo que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, corresponde também a 2,5G aproximadamente. Basta dividirmos por 10. Bom, vocês ainda não viram o movimento circular, eu acabei me equivocando. Eu dou Física 1 para outra turma, e a outra turma já passou por esse tópico. Vocês começaram o movimento circular essa semana, não, evidentemente não vai cair na avaliação de hoje. Então, vou agora fazer um exercício aqui. Esse sim, é um tópico que vocês já viram. E trata, assim, de corpos ligados por um fio ideal. É o exercício 4.40. Vocês podem seguir no livro, pela página de enunciados que eu coloquei no Moodle. O exercício se encontra na página 140. E diz que, vou até colocar para vocês entenderem o enunciado aqui na imagem. 2 blocos conectados por uma corda leve, horizontal, estão em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Isso já é algo importante para termos em mente. O bloco A tem massa 15 kg e o bloco B tem massa M. Uma força horizontal constante, F, igual a 60 newtons, é aplicada no bloco A, como está sendo dito aqui. Nos primeiros 5 segundos depois que a força é aplicada, o bloco A se move 18 metros para a direita. Evidentemente, se move no mesmo sentido da força. Aí ele pede no item A:
Enquanto os blocos estão se movendo, qual é a tensão T na corda que conecta os dois blocos? E item B, qual é a massa do bloco B? Então, vamos iniciar a resolução. Estamos lidando com o exercício 4.40 e primeiro aspecto importante do exercício, estamos lidando com ausência de atrito. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a minha escrita, mas como eu tenho feito, depois eu vou digitalizar essas folhas com os cálculos e colocar no Moodle naquele tópico de atividades síncronas. Vamos representar o nosso problema. Temos a nossa superfície Professor, horizontal. Sim, só para tirar uma dúvida, que eu tava cursando, fiquei em dúvida. A prova sim. é sempre referente à lista anterior da semana passada? Ou não tem nada a ver? Não, a prova eu vou considerar exercícios da lista que você entregou esta semana, da lista que você entregou após a última avaliação e a lista que você entrega essa semana, Ah, tá. Então seria. Ah, tá, entendi. certo? É o conteúdo que eu forneço entre uma avaliação e outra. Entendi. Então, tipo assim, a última lista que você que foi entregue na, por exemplo, que você deu a resolução, até a última dessa semana, pode ser. Isso, até aquela que você vai entregar hoje. Tá, entendi. Bom, então, temos a nossa superfície horizontal, as duas massas, essa massa que ele chamou de A, que está ligada por um fio a uma outra massa que ele chamou de B. Eu vou representar aqui as massas como sendo MA, ele forneceu numericamente essa massa, mas eu não vou me preocupar com números agora. E essa massa do corpo B, ele chamou de M minúsculo, vou manter a notação dele. E temos a nossa força horizontal atuando para a direita. Na ausência de atrito, esta é a força resultante. Nós temos que F é constante por 5 segundos. E durante este tempo ocorre um deslocamento para a direita por uma distância que eu vou chamar aqui de D, mas ele diz que D corresponde a 18 metros. Claro, como eu sempre faço, eu não vou me preocupar com números agora. Nós temos, então, vamos analisar aqui, assim, e inicialmente, o sistema estava em repouso. Vamos, então, aplicar a segunda lei de Newton para este sistema.
nós estamos aqui, eu vou supor que este seja um fio ideal. Ele é inextensível. O seu comprimento se mantém constante. E esse fio também não possui massa. Isso significa que o movimento que A fizer será seguido por B. Eles terão um movimento solidário, mesma velocidade, mesma aceleração. E também estamos lidando com ausência de atrito. Então, a força F será aplicada sobre o sistema como um todo. Eu devo considerá-la como sendo aplicada ao sistema MA mais M. Então, podemos daqui determinar a aceleração desse sistema. Vamos escrever a segunda lei de Newton. Por ser um movimento unidimensional, eu não vou mais utilizar a notação vetorial. Eu vou trabalhar aqui com as intensidades apenas. F, a resultante sobre o sistema, é igual à derivada temporal do momentum linear do sistema. Estamos aqui lidando com massa constante, então essa expressão se reduz a F igual a MA. A massa do sistema é o MA mais M. E a aceleração A nós queremos obter. Daqui, nós já podemos isolar o A como sendo igual a F sobre MA mais M minúsculo. Esta, como eu falei, eles se encontram em um movimento solidário, é a aceleração de ambos os corpos. Vamos agora para um outro passo do problema, que é extremamente importante que vocês pratiquem. Eu passei, assim, os Sears eu passei, assim, talvez todos os exercícios ímpares do livro. E o Sears, a imagem está bem desfocada para mim. Fernando, infelizmente eu não tenho como resolver isso, é um problema da conexão, mas eu vou colocar essas folhas digitalizadas depois. Como eu tenho feito sempre. Assim que eu colocar o vídeo no Moodle, eu coloco as folhas também. Você poderá, então, acompanhar. Bom, é importante que vocês pratiquem o diagrama de corpo livre. Isolar cada corpo, cada parte do sistema e representar nessa parte relevante as forças atuantes sobre ela. Então, vamos ao corpo A. Representar aqui, então, o nosso corpo. Nós temos uma massa MA, temos a força F, que está atuando sobre o corpo, e temos a tensão do fio. São as duas forças horizontais. Nós também temos as forças verticais. Peso, afinal, este corpo se encontra nas vizinhanças da superfície da Terra. E temos verticalmente a tensão,
a normal, que é a força que a superfície horizontal exerce sobre o corpo. Como ele está em equilíbrio na vertical, como ele não está afundando na superfície, a normal terá módulo igual e direção oposta à da força-peso. Daqui, escrevendo a segunda lei de Newton para este corpo, nós tiramos que, como ele está se movendo para a direita, o F predomina. Então, temos F menos T será igual a massa deste corpo vezes a aceleração. E nós já temos uma expressão para a aceleração que obtivemos acima. Então, seria MA sobre MA mais M, que multiplica F. Vamos agora ao corpo B. Eu vou fazer um procedimento idêntico. Nós temos uma massa M minúscula, só que nesse corpo estamos atuando apenas a tensão do fio na horizontal. Claro que nós também teremos na vertical um peso desse corpo e uma normal, a vertical, que equilibra o peso, assim como nós tivemos no corpo A. Desta forma, nós teremos que a resultante das forças, que seria na horizontal, a tensão é igual a esta massa M minúsculo vezes a aceleração do corpo. E da mesma forma, nós temos aqui uma expressão para a aceleração. Vamos usá-la, M sobre MA mais M, que multiplica a força. Notem que, se nós somarmos as duas expressões, vamos considerar esta equação aqui e essa equação. F menos T mais T nos fornece F. É simplesmente a força que nós teremos do lado esquerdo. Do lado direito, nós teremos MA sobre MA mais M multiplicando F, mais M minúsculo sobre MA mais M multiplicando F. Temos o mesmo numerador e o mesmo denominador, eles se cancelam, ficamos com F do lado direito. Então, as nossas equações do problema estão consistentes. Agora, nós vamos analisar o movimento deste sistema do ponto de vista da cinemática. O exercício nos diz nós temos uma força constante atuando, então vamos lidar aqui com um movimento uniformemente acelerado. Ou seja, S é algo do tipo S igual a S0 mais V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Vejam que, professor, poderia ter uma dúvida velha minha. A aceleração centrípeta é inversamente ou diretamente proporcional ao raio?
Ah, isso depende. Eu poderia discutir isso depois, em maiores detalhes, mas... Isso lembrando, pessoal, eu me enganei, eu ainda não forneci, não dei movimento circular para vocês, assim, ele só passa a valer dessa semana, o conteúdo da semana, então não vai cair na avaliação de hoje. Não. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Essa é a definição. Mas V, como eu falei, ó, pode ser escrito como sendo ômega R. Então, aceleração centrípeta, como ela é dada também por ômega R, eu posso escrever como sendo ômega R ao quadrado sobre R. E aí, esse expoente cancela com esse denominador, ficamos com ômega ao quadrado R. Certo? Ambas as expressões estão corretas. Voltando a este exercício aqui, nós estamos lidando com movimento uniformemente acelerado, temos aqui S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Por favor, lembrem-se, eu usei essa expressão porque é um movimento uniformemente acelerado. A aceleração dele é constante porque a força F é constante. Alguns de vocês, quando lidam com um movimento que não é mais uniformemente acelerado, onde nós temos uma aceleração dependente do tempo, simplesmente usam essa expressão substituindo a aceleração dependente do tempo aqui. Isso está errado. Quando nós temos uma aceleração dependente do tempo, nós temos de integrar esta aceleração para encontrar a velocidade. Então, integramos a velocidade para encontrar a posição. Se você integrar a aceleração sendo constante, você vai chegar depois com a posição a essa expressão aqui. O procedimento é sempre o mesmo, integrar a aceleração. Porém, no caso em que essa aceleração é constante, nós chegamos nesta expressão bem simples. Prosseguindo, o exercício nos diz que o sistema estava inicialmente em repouso. Então, o V0 eu vou considerar como sendo zero. E eu vou tomar o S0, posso escolher minha referência, como sendo zero também. Desta forma, nós vamos ficar com o S, que na verdade que eu chamei de D, que ele nos diz, se não me engano, são 18 metros que o sistema anda. Então, S, que é o D, será igual a aceleração vezes o t ao quadrado sobre 2. Esse t é esse tempo aqui de 5 segundos, ao longo do qual que o corpo se move sob efeito desta força. Desta forma, eu obtenho uma outra expressão para a aceleração, que é 2d sobre t ao quadrado. Vejam, eu havia obtido uma expressão para a aceleração em termos de F e MA, que são dados do problema que ele nos fornece, e o M minúsculo, que é uma incógnita, que ele inclusive vai pedir para que determinemos. Porém, aqui, eu obtive uma expressão para a aceleração em termos de parâmetros que o problema nos fornece já. D e T ao quadrado. Vamos, então, igualar essas duas expressões para a aceleração que nós obtivemos. Nós temos daqui que A é igual a F sobre a massa do sistema.
mas também é igual a 2D sobre T ao quadrado. Daqui, nós podemos isolar. Nosso objetivo aqui, então, será encontrar o eminho. Vamos fazer os produtos cruzados. Então, ficamos com, passando para cá, MA mais M igual a 2, F T ao quadrado sobre 2D. Com isso, nós ficamos com eminho igual a F T ao quadrado sobre 2D menos MA. Então, nós aqui obtivemos um primeiro dado, um primeiro valor que o problema nos pede. E eu posso também, vamos agora utilizar a expressão que obtivemos para o segundo corpo, em que a tensão é igual à massa do corpo vezes a aceleração do sistema. Aí nós obtemos o outro dado que o problema nos pede, que é a tensão. Assim, a tensão é igual a massa vezes a aceleração desse corpo, que será nós temos aqui a massa, que acabamos de determinar, F T ao quadrado sobre 2D menos MA, multiplicando a aceleração, que nós temos aqui, que são os 2D sobre T ao quadrado. Portanto, fazendo esse produto, nós teremos T. Aqui temos 2D sobre T ao quadrado, multiplicando F T ao quadrado sobre 2D. Então, aqui só sobra o F. E nesse segundo termo, ficamos com menos 2 MAD sobre T ao quadrado. Eu obtive aqui expressões para tudo que o problema nos pede em termos dos parâmetros fornecidos pelo problema. A física terminou aqui. A única coisa que precisamos agora é fazer as substituições numéricas. Então, vamos ao item A, que nos pede para obter a tensão no fio. Nós temos que a força é igual a 60 newtons, a distância percorrida pelo sistema é 18 metros, a massa do corpo A corresponde a 15 quilogramas, e o tempo em que os corpos, o sistema, se move sob efeito dessa força é 5 segundos. Então, T será igual a F 60 menos 2, que multiplica o MA, ou seja, 15, que multiplica o D, que são 18, sobre o T ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. Eu fiz essa conta, isso aqui dará 60 menos 21,6. Portanto, a tensão corresponde
a 38,4 newtons. E vamos ao item B. Que ele nos pede para obter a massa do outro corpo. Substituindo nessa expressão que nós obtivemos, M será dada por Ft ao quadrado, ou seja, 60 vezes 5 ao quadrado sobre 2 vezes a distância menos MA, que é 15. Eu fiz essa conta, trata-se de 41,7 menos 15, portanto, a massa do segundo corpo corresponde a 26,7 quilogramas. E com isso nós encerramos esse exercício. Notem que eu fiz seguindo o que eu sempre tenho dito para vocês. Pego o exercício, faço uma síntese do enunciado, represento graficamente este problema. Destaco todos os dados que são dados pelo problema e o que ele nos pede. Então, eu resolvo o problema sem usar números. Vejam aqui que eu usei apenas símbolos, eu usei apenas letras, obtenho as expressões finais em termos dos parâmetros que o problema nos fornece, somente então eu substituo os dados numéricos. Bom, eu havia preparado também, como eu me enganei com o conteúdo, um outro exercício sobre movimento circular, mas como e vocês não viram ainda, então, evidentemente, não cairá na avaliação de hoje. Porém, é um exercício também relativamente simples e envolve atrito, que é algo com o qual vocês estão lidando. Dessa forma, por ser bem simples, bem curto, eu vou fazer também e vocês assim já ficam familiarizados com os conceitos envolvidos no movimento circular quando forem estudar. Trata-se do exercício 5.48. Vamos ler o enunciado. Ele se encontra na página 181 do livro, ou você pode seguir pela página de enunciados. Nos diz que uma curva plana não compensada com inclinação lateral, isso é importante. Vocês verão que nas minhas videoaulas eu analiso os dois tipos de curvas. Eu vou analisar as curvas planas, como ele está falando aqui, e aquela curva com uma inclinação lateral que vocês comumente encontram em algumas rodovias, em alguns trechos em que a curva é muito acentuada. Isso é feito para dificultar que o veículo saia da pista. É uma questão de segurança. Bom, temos uma curva plana de uma rodovia, possui raio igual a 170 metros. Um carro contorna a curva com uma velocidade de 25 metros por segundo. Aí, item A. Qual é o coeficiente de atrito mínimo capaz de impedir o deslizamento do carro? E item B. Suponha que a pista esteja coberta de gelo
e o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento seja apenas de 1/3 do que foi obtido em A. Qual deve ser a velocidade máxima do carro, de modo que possa fazer a curva com segurança? Vejam que é um problema com uma situação que nos deparamos cotidianamente. Acho que todos nós aqui, vocês já estão em idade suficiente para terem carta de motorista, então provavelmente ou vocês já se viram numa situação dessa, uma curva bem acentuada, como motoristas ou como simplesmente passageiros. Então, nós temos uma curva horizontal plana. Este é um dado importante do problema. Eu vou procurar representar de forma bem simples o que está acontecendo. Temos a nossa curva e temos o nosso veículo fazendo esta curva. Ele está com uma dada velocidade linear v. Vou supor que ele possui uma massa m, que o problema não nos forneceu, e essa curva possui um raio r, que o problema nos forneceu. Este é basicamente o nosso problema. O que foi dado? O raio corresponde a 170 metros e a velocidade corresponde a 25 metros por segundo. Vejam que ele já nos forneceu a velocidade em metros por segundo. Comumente, quando dirigimos um veículo, no Brasil, pelo menos, a velocidade é dada em quilômetros por hora. Existem países em que ela é dada em milhas por hora. Vou analisar esse sistema de frente. Temos aqui a superfície da estrada, o nosso carro, representando aqui os pneus. Esse carro se encontra em uma pista. A pista está sobre a superfície da Terra. Como estamos nas vizinhanças da superfície da Terra, nós temos uma aceleração gravitacional G apontando radialmente para o centro da Terra. Então, sobre esse veículo atuam as forças peso e, como ele não está afundando na rodovia, tem alguma força que está equilibrando a força peso, que é a força normal desta superfície. E notem que a tendência seria ele fazer um movimento para fora. Nós comumente observamos isso. Por que ele não faz esse movimento? Porque existe uma força que está equilibrando, mantendo ele em trajetória, em linha. Esta força é exatamente a força de atrito. Então, vamos ao item A. Que ele quer exatamente obter o coeficiente de atrito. E é ainda o atrito que ele chama de mínimo. Notem que o veículo está andando, está com uma dada velocidade na pista. Porém, ele está parado nesta direção, que aqui é a minha direção horizontal. Então, como o atrito está atuando nesta direção, nós estamos lidando com o atrito estático. A única força atuante sobre o corpo nesta direção relevante é a força de atrito que eu chamei de Fa. Então, segundo a lei de Newton, para a massa constante,
Isso é igual a massa vezes a aceleração, que neste caso trata-se da aceleração centrípeta, que será dada por m v ao quadrado sobre r. Por outro lado, pelo modelo que nós estudamos para o atrito, que inclusive começou é um fenômeno que começou a ser assim, estudado no século XVII, trabalhos relevantes do Coulomb, vocês verão esse nome, o Charles Augustin Coulomb, quando estudarem Física 3 e eletromagnetismo, ele também estudou o atrito, e no modelo dele, o atrito é diretamente proporcional à normal. É um modelo bem simples. A normal, como nós vimos aqui, é equilibrada pelo peso. E o peso nós sabemos que é igual à massa do carro vezes a aceleração da gravidade. A força de atrito, como eu falei, é proporcional à normal. Esta proporcionalidade é dada pelo coeficiente de atrito, que é o μe, porque ele é um atrito estático, nós estamos aqui lidando com atrito cinético. Então, temos a nossa expressão. Substituindo a expressão para normal, ficamos com μe mg. Agora, nós podemos igualar as duas expressões. Ficaremos, então, com a força de atrito mv ao quadrado sobre r igual a μe mg. Cancelando a massa em ambos os lados, nós ficamos com v ao quadrado sobre r igual a μe que multiplica g. Portanto, o coeficiente de atrito será dado por v ao quadrado sobre g vezes r. Nós podemos substituir os dados numéricos, ficamos com μe igual a v ao quadrado, ou seja, 25 ao quadrado. O g, eu estou adotando por simplicidade como sendo 10, vezes o raio, que é de 170 metros. Isso aqui, eu fiz essa conta, dará 0,89. Lembrando que coeficiente de atrito é sempre um parâmetro adimensional. Eu não coloco unidades aqui. E agora, nós vamos para o item B. Em que ele nos pergunta, né, o que aconteceria se o coeficiente de atrito fosse reduzido para 1/3 desse valor que encontramos aqui. Aqui, com esse coeficiente de atrito 0,89, eu garanto que se um veículo estiver trafegando até 25 metros por segundo, vocês podem até fazer as contas de quanto isso significa em quilômetros por hora, ele não vai deslizar ao longo da pista. É um parâmetro de segurança que eu tenho. Porém, o que aconteceria se esse coeficiente de atrito, devido à água, quando nós temos o asfalto deslizante, ou gelo sobre a pista, que é comum encontrar em certas regiões do sul, o que aconteceria? A pista continuaria sendo segura? Em que sentido? Assim, qual que é a margem de segurança que eu tenho? Então, eu teria aqui um novo coeficiente de atrito, que eu chamaria de μe', que é simplesmente o μe que encontramos aqui sobre 3. Então, para o coeficiente de atrito, qualquer que seja a velocidade, eu tenho essa dependência. Então, o meu μe' vai ser igual... Eu estou mudando agora a velocidade. Então, será um v' ao quadrado sobre g,
que é a constante, e o R, que eu também não estou mudando. Só que eu estou dizendo que o μe' corresponde a μe sobre 3. Desta forma, nós temos que, isolando o V' ao quadrado, μe, que será igual a μe, que multiplica G, que multiplica R, sobre 3. Mas eu tenho uma expressão para o μe, que é V ao quadrado sobre GR. Então, aqui nós estamos multiplicando por GR sobre 3. O produto GR se cancela, porque está no numerador e no denominador. Nós ficamos simplesmente com V ao quadrado sobre 3. Então, nós temos aqui o V' ao quadrado relacionado com o V ao quadrado. Portanto, o V' será igual a V sobre a raiz de 3. Quanto que é esta nova velocidade? V' é igual a 25 sobre a raiz de 3. Eu fiz essa conta, fornece 14 metros por segundo. O que isso está nos dizendo? Que se o coeficiente de atrito diminui, devido aqui, nesse caso, a fatores ambientais, notem que eu tenho também de reduzir a minha velocidade para me manter na pista, para não ser levado ao acostamento ou a lugares piores. Por isso que você tem de reduzir a velocidade quando está trafegando com chuva, ou gelo na pista, como diz o problema. Isso é o que eu tinha preparado para hoje. Agora passo a palavra a vocês. Se vocês têm alguma dúvida referente a esses exercícios ou a qualquer outra dúvida do curso, fiquem à vontade. Bom, se não tem dúvida, nós podemos encerrar agora a nossa atividade síncrona. Nossa, que silêncio. Bom, então eu me despeço por aqui. Qual o conteúdo da prova de hoje? Termina na lista que vocês entregarão hoje. E começa na lista que eu passei após a última avaliação. É o conteúdo compreendido entre uma avaliação e outra. Perfeito, Paulo. E a mesma coisa nas avaliações subsequentes. Bom, pessoal, então, já que vocês estão sem dúvidas... Perfeito, Ordep. Bom, não sei quem é você, mas tudo bem. Disponha. Bom, sim. Perfeito. Perfeito, Mário. Bom, pessoal, me despeço aqui. Tenham um bom dia, uma boa semana. Lembre-se, estamos em pandemia. Cuidem-se, cuidem de seus familiares. E logo agora de manhã eu terei também um atendimento de aluno. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Eu sempre mando a sala para vocês.
Até mais, pessoal.